Olá, tudo bem? Meu nome é Érico, eu quero tratar um pouquinho sobre o direito e o que está acontecendo no nosso país por conta da decretação do estado de emergência em virtude da calamidade pública a qual nós estamos vivendo do coronavírus. Eu quero demonstrar para vocês que o que está acontecendo hoje, né, em relação a lockdown, em relação a toque de recolher, é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição, no seu artigo 5º, ela reconhece os direitos fundamentais que são pétreos, ou seja, é uma cláusula pétrea, ninguém pode mudar, lei nenhum pode alterar. E vou mostrar também quais são as exceções em quando alguns desses direitos podem ser cerceados. Vou falar aqui sobre os que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, vou elencar alguns para vocês. Os direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, a propriedade, que está no próprio caput do artigo 5º, o livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, que está lá no inciso 13, a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas, que está lá no inciso 10, a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, no inciso de número 15, ou seja, ninguém pode alterar isso, nem lei alguma criada por ninguém pode tirar isso de você. Ninguém tem o poder de tirar a liberdade, de tirar a tua intimidade, a vida privada, a tua honra, o exercício de trabalho, ofício ou profissão. Enfim, ninguém pode atentar contra a tua dignidade. Isso é um direito que você tem adquirido, que a própria Constituição Federal, ela resguarda. O que tem acontecido? Decreto. O que é um decreto? O decreto nada mais é do que uma determinação exclusiva para regulamentar uma lei que já existe, tá entendendo? Então o decreto não tem força de lei. Então isso é importante você entender. Então se o decreto não tem força de lei, automaticamente eu não tenho obrigatoriedade de cumprir ou atender o mesmo. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 5º, no seu inciso de número 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, se não é lei, você não tem obrigação de fazer ou não fazer nada. Tá entendendo? Então, já declaro de antemão que é inconstitucional. É inconstitucional o que está acontecendo. Toque de recolher, lockdown. Tudo isso se enquadra, né, se nós formos olhar à luz do que está acontecendo, tudo isso se enquadra no artigo 136 da Constituição Federal, que trata do estado de defesa, e artigo 137, que fala do estado de sítio, que compete ao presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional, nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados, implementar. Tá entendendo? Então, nós não estamos vivendo nenhum desses estados, nem de sítio, nem de defesa. Porém, o que está acontecendo é um cerceamento do nosso direito, né, às claras. E você não pode aceitar, comerciante, você cidadão, você que está sendo proibido de ter o teu lazer, de poder ir e vir, de poder trabalhar, não pode aceitar o que está acontecendo. Não pode de forma alguma. Porém, o que está sendo usado hoje para poder fazer com que essa prisão em flagrante, que muitas das vezes eu estou acompanhando, estou vendo, pessoas sendo algemadas, qual o embasamento da autoridade? Artigo 268 do Código Penal, eles têm usado bastante, porque eu tenho acompanhado. O que diz aí nesse artigo? Ele diz: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Porém, quem é operador de direito sabe o que eu vou dizer aqui. Crimes de menores potenciais ofensivos como esse, com menos de 2 anos, é cabível multa. Porém, não cabe prisão em flagrante, porque a própria lei... A Lei 9.099 de 1995, no artigo 66, parágrafo único, determina que não cabe prisão em flagrante nem fiança para crimes de menores potenciais ofensivos. Simplesmente condução e
termo circunstanciado, mais nada, mais nada. Então, o que tem acontecido é abuso de autoridade. E o que você pode fazer, o que eu oriento a você fazer, seja o policial, seja o guarda municipal, seja lá quem for que está te conduzindo, te prendendo, né, por conta de um decreto, né, querendo introduzir isso, o que você pode fazer? Você pode processar esse agente público na Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Então, você tem a possibilidade de processar esse agente público. O que eu estou dizendo aqui, entenda bem, eu não estou dizendo que você não deve cumprir o que está determinado em relação ao uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, não. O que eu estou dizendo é a tua liberdade de trabalhar, tua liberdade de ir e vir, né? O que está acontecendo é sobre isso que eu estou pontuando. E para vocês terem ideia de que realmente é algo muito interessante isso, e não é uma coisa que eu estou declarando da boca para fora, que tem uma decisão do excelentíssimo juiz de direito, Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, né, em favor, né, do réu Eduardo José Cornélio de Oliveira, que ele trata sobre tudo isso. Ele trata, foi alguém que foi preso, por quê? Porque estava trabalhando, né, foi preso em flagrante, e foi conduzido, ali eles usaram não só a prisão em flagrante, né, diante do exposto, né, do artigo 268, do artigo, aqui deixa eu dar uma olhadinha, do artigo 286, né, que fala que além dele estar com o comércio aberto, descumprindo uma ordem do governador, que era um decreto que dizia que não podia abrir, ele estava incentivando aos outros comerciantes a continuar aberto. Então, o 286 determina que ele estava incorrendo em crime e incitando outras pessoas também a incorrer em crime. E também o artigo 330 do Código Penal, que fala do abuso, ou seja, melhor, desacato à autoridade. Então, o juiz, em súmula, ele citou aqui não só os direitos fundamentais expressos no artigo 5º, como ele também determinou o relaxamento da prisão em flagrante de forma imediata. Por quê? Porque ela era ilegal, ou seja, porque o decreto não tem força de lei, precisa existir uma lei para que esse decreto seja regulamentado, ou melhor, em tratando-se de liberdade, em tratando-se do artigo 5º da Constituição, que fala dos nossos direitos fundamentais, nem que se houvesse uma lei poderia ser feita, a não ser exceto nos casos de sítio de defesa que eu já citei. Então ele declara o decreto inconstitucional, e ele não só obstante ele declara isso, como ele cita também a própria ADI do STF, onde o relator era o ministro Marco Aurélio, e o relator do acordo era o ministro Edson Fachin, né? Eles deixam muito claro que devem ser devidamente justificadas as conduções, obedecer aos critérios da OMS e respaldo científico. Porém, o próprio juiz ele traz aqui na decisão dele a própria decisão da OMS, que diz que o lockdown é ineficaz e torna o pobre miserável. Tá entendendo? Então, ou seja, os prefeitos governadores, eles não estão seguindo o que a OMS determina, porém, eles estão rasgando, vilipendiando a Constituição Federal, porque o que está acontecendo no Brasil é inconstitucional. Eu quero te dizer, não abra mão dos seus direitos nem por 1 centímetro, né? Então não abra mão disso, não abra mão mesmo. Porém, por conta disso, o juiz indeferiu a prisão em flagrante, relaxou a mesma imediatamente e determinou que o que aconteceu era ilegal e não tinha base jurídica, por conta disso que eu já trouxe para vocês. Outra coisa interessante é o seguinte: a súmula vinculante número 11 do STF, ela determina que não deve algemar pessoas, exceto, eu vou ler aqui no artigo 2º da súmula, fala assim: é permitido o emprego de algemas apenas em caso de resistência
e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causada pelo preso ou por terceiro, justificando a sua excepcionalidade por escrito. Caso contrário, não tem eficácia a prisão, pode ser até anulada só por uma questão de uso de algema de forma indevida. Então, ou seja, até isso pode anular essa questão da prisão. Então, você tem a chave na sua mão, você tem a possibilidade de recorrer ao que está acontecendo e você, além de recorrer, você tem a possibilidade de processar o agente público que está seguindo essas ordens ilegais e inconstitucionais. Deixo aqui a minha ressalva, que não estou falando em nenhum momento do não cumprimento daquilo que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado ou do município está determinando. O que eu estou tratando aqui é sobre os decretos inconstitucionais que estão sendo apregoados. Então, estou compartilhando um pouco do conhecimento jurídico da qual tenho, para que você possa, quem sabe, sair do estado de medo que está sendo implementado por essa mídia, que eu falo que é uma mídia nefasta, que você não vê nada de bom, só vê morte, 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 morte. Então, estou compartilhando com você algo que você pode usar para a sua defesa e também para reparação de algum tipo de dano. Abraço, tudo de bom, compartilhe esse vídeo se você achar interessante.